Galera, hoje nós temos um Gospel Mix super especial com a presença do pastor Felipe Barros, que é lá de Vitória, do Espírito Santo, e hoje ele veio abençoar o nosso programa com tudo sobre a vida dele. Ele esteve ministrando aqui numa turnê pela Baixada Santista e você aí de casa vai conferir tudo sobre a vida dele, tudo o que aconteceu aqui na Baixada Santista. Ele vai falar sobre ministério, sobre família, sobre trabalho e você não pode perder, então não saia daí porque o programa Gospel Mix está no ar. E hoje o programa Gospel Mix está super especial com a presença ilustre do nosso aqui ministro de louvor, pastor, profeta, todos, tá tudo junto aqui. Nosso pastor Felipe Barros e a sua esposa Elinete Barros, acertei. E hoje você vai conhecer um pouquinho da história desse casal, que hoje não vive aqui em São Paulo, vocês vão descobrir onde eles estão vivendo agora, mas tudo começou aqui. E eu queria perguntar para o nosso pastor Felipe Barros, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Nós também. Como que começou assim, a sua vida ministerial? Hoje você esteve aqui na igreja de Platão ministrando para jovens, para adolescentes, para anciãos, e a gente viu realmente a graça de Deus em tudo que você fez ali, e com certeza o segredo é estar no centro da vontade de Deus. E esse centro da vontade de Deus começou quando? Como que fluiu tudo isso? Olá, queridos. E eu sou nascido aqui em Santos, né? E fui criado aqui na região de Santos. E a nossa família era toda cristã, né? A gente foi criado nos valores do Evangelho, os valores do Reino de Deus. E quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, eu fui levado pela minha família para congregar na Cristo da Resposta, inclusive, né? Ali na Cristo da Resposta, no trabalho infantil, a gente teve uma experiência de começar a observar a questão musical, né? E de ver crianças servindo a Deus, adolescentes servindo a Deus. E aquilo gerou um despertar muito grande no meu coração, né? E aí naquela época a gente começou a trabalhar essa questão de querer aprender não apenas música, mas aprender de Cristo, né? Quando a gente estava num dos retiros de carnaval, já quase com 12 anos de idade, eu lembro que eu tive minha primeira experiência com Cristo. Eu lembro que ali eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Eu falei assim: Senhor, eu quero mais do que apenas conhecer acerca da Bíblia, eu quero conhecer o Deus da Bíblia, né? Isso gerou uma fome, né, vinda de Deus para o nosso coração. Mas em 1994 nós tivemos uma oportunidade familiar, né? Meu pai foi convidado para ir para o Espírito Santo e para Vitória, e em 94 nós fomos para Vitória. Ali em Vitória a gente teve N oportunidades, e dentre as oportunidades Deus nos colocou em contato com líderes, com ministros, com pessoas. E essas pessoas, cada uma delas teve um pouquinho da vida de Jesus que elas imprimiram no nosso coração, né? E à medida que elas foram imprimindo da vida de Jesus no nosso coração, nós fomos, a gente foi sendo afogueado, né, pelo Espírito Santo. É muito legal, você está falando aí tudo que aconteceu aqui em Santos, mas assim, o que gera curiosidade minha é que a gente está aqui com ela do lado. Certo. Eu quero saber como que vocês se conheceram, qual foi a cantada que você usou, porque a gente sabe que hoje o maior desespero do jovem é encontrar alguém que complete o propósito de Deus na vida dele. E você encontrou, cara, como que aconteceu isso? Então, eu estava com 17 anos, né? Eu tinha saído de Vitória, tinha ido para o Rio de Janeiro fazer faculdade e tinha dado errado, né? O curso que eu fui fazer lá no Rio de Janeiro não agradou meu coração, e aí eu tive a coragem de pedir para voltar para Vitória, para casa do papai e da mamãe, e resolvi voltar para uma turma de pré-vestibular. E aí quando eu entrei na turma de pré-vestibular, tinha uma morena de cabelo cacheados, e aí aquela troca de olhares, mas o que foi a coisa mais preciosa? Que a gente se tornou amigos, né? Nós nos tornamos amigos. E a gente percebeu que os nossos valores eram semelhantes, as nossas vontades eram semelhantes. Eu amando a Cristo e ela querendo servir a Cristo, né? Eu buscando a questão de crescer como ministro do Senhor, como filho de Deus, e ela com as mesmas vontades. E aí eu encontrei, né, a pessoa que eu quis formar minha família, né? Foi precioso. Muito bem, então vamos saber aqui da senhora Barros, senhorita Barros,
Como que foi que ele ganhou seu coração? Tudo começou ali no curso, vocês eram amigos, mas teve um momento que o Senhor pressionou ali, vocês com certeza um se entregou para o outro, falou, ó, vamos casar, vamos fazer acontecer. Digamos que foi uma cantada de 1 hora, mais ou menos assim. Então, durante aquele tempo eu estava orando muito a Deus, pedindo a Deus que me trouxesse algo estável, algo que eu pudesse confiar, né? Que eu pudesse olhar e dizer, foi Deus que me deu. Né? Então, quando eu conheci o Felipe, a gente se tornou amigos, né? Então, de início não existia nenhuma pretensão da gente começar a namorar, mas o tempo foi passando e foi como Deus falou assim, minha filha, você não pediu? Aí, tá do seu lado. Então, houve um momento que Deus me revelou o coração dele. Então, quando Deus me mostrou o coração e as motivações dele, eu falei, é com ele que eu vou passar o resto da minha vida. E foi ali que a gente decidiu namorar. Uma conversa assim muito romântica, onde ele colocou as pretensões dele e cada vez que ele falava, eu me encantava mais, né? Porque a gente não tinha nada em mãos. Eu não podia olhar para a vida dele, o que ele tinha construído. Se ele fosse olhar para mim também, o que eu tinha construído, eu não havia construído nada até aquele momento, mas houve em nós o desejo de construirmos juntos, né? E começamos do zero. Né? E aí Deus abençoou e estamos aqui. Aí casaram, hoje vocês têm 2 filhos. Temos. Fala um pouquinho desses 2 filhos pra gente, porque hoje no culto você falava a respeito de uma correção, Sim. né, que você aplicou no seu filho, e a gente vê hoje uma sociedade hoje muito deturpada, né? Sim. E falta de pais que realmente ensinem seus filhos. E ali você deu um exemplo para a igreja e você falou a respeito dessa correção e com certeza dentro da palavra. Isso é muito lindo. E fala um pouco desses filhos, um pouco da história deles, fala um pouco de como você os trata, como vocês os adaptam dentro da palavra de Deus, que é o essencial para a nossa geração. Amém. Nós temos 2 meninos, são 2 rapazes. O mais velho é o Daniel. Né? O Daniel, ele para nós é um presente mais que especial. O Daniel, ele veio para nós com uma condição diferente e que tem nos ensinado acerca dos valores do reino de Deus, porque o Daniel ele é uma criança especial. Ele tem o que a gente chama de trissomia do 21, chamado de síndrome de Down. Né? E quando o Daniel nasceu, nós éramos mais jovens, éramos mais novos, um casal inexperiente, pais de primeira viagem, né? E aí veio para nós o Daniel com uma condição diferente, né? E eu lembro como o Espírito Santo ele foi preparando tudo para nós. Eu lembro que quando eu era criança, quando eu era adolescente, no início da minha juventude, eu tive contato com N indivíduos que também tinham síndrome de Down. Quando entrava alguém às vezes no ônibus com síndrome de Down, sentava às vezes do meu lado, eu lembro que eu já me relacionava. Então Daniel ele veio para nos ensinar sobre o amor de Jesus. Então eu me recordo que alguns anos atrás eu era um sujeito mais embrutecido, né? Alguém mais agitado, e a presença do Daniel ela alinhou muitas coisas no meu coração, né? Então o Daniel ele é o nosso filho mais velho, e temos o Samuel, que é o caçula, né? E o que nós nos esforçamos, né, acerca dos 2? A primeira coisa que para mim é encantador, né, é que os 2 eles são muito amigos. Hoje a gente conversa com o Daniel, conversa com o Samuel e fala sobre a importância deles serem irmãos biológicos, mas entenderem que são irmãos em Cristo e que um precisa cuidar do outro, né? E a gente conversa com eles sobre autoridade, por exemplo. A autoridade, assim como nós estamos debaixo da autoridade de Cristo, nós ensinamos para eles que, olha, aqui nessa casa, né, existe uma voz de autoridade, que é a voz do papai. Só que quando o papai viaja, a mamãe fica como autoridade, porque nós entendemos que nós somos uma só carne, somos missão e submissão, todos os 2 no mesmo propósito, né? E o Samuel hoje, ele é o mais novo, né, como eu disse, e ele tem externado algumas coisas muito preciosas sobre os valores do reino. Como, por exemplo, a gente teve uma experiência há algum tempo atrás,
ele estuda na escola onde eu trabalho, né? E tínhamos uma profissional nessa escola que não sabia que ele era meu filho. Então ele era aluno ali, já estava se socializando, mas ela não sabia que ele era meu filho. E aí teve uma discussão entre algumas crianças, um fato, não me recordo ao certo, e que a forma como ele se posicionou, né, a menina olhou para ele e falou assim: você é filho do Felipe. E aí de imediato ela pôde identificar isso, né? E aí quando isso aconteceu, e ela mesma veio me relatar, e aí eu aproveitei essa oportunidade de olhar para o Samuel e falar assim: filho, olha só, você percebeu que o seu jeitinho de falar, que a forma como você se relaciona, ela apontou que você é meu filho? E da mesma maneira, a nossa forma de viver, ela tem que mostrar para as pessoas que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz. Então a gente trabalha essas questões com eles, entendendo que eles são flechas, né? Como flechas, qual é o meu papel como pai? O papel dela como mãe é a gente afiar a flecha e dar a direção, e pôr no alvo, e o alvo é Cristo. Então a gente tem se esforçado, né? Os filhos não são da gente, a gente cuida deles, eles são filhos de Deus. E a gente tem se esforçado por dedicar nossa vida e imprimir nele os valores do reino de Deus. Hoje ele é uma criança que acorda, ele bebe água, escova os dentes, senta, medita na palavra. Se você pergunta, ele fala o que meditou, né? Então isso para nós tem sido um encorajamento. Por quê? Porque é possível investir na família, investir na formação familiar, nas crianças, nos filhos, e ver neles o emanar da vida de Jesus, né? Mostrar a vida de Cristo. Isso para nós tem sido um tesouro, uma alegria. Glória a Deus. E pastor Felipe Barros, né? Você está falando aqui a respeito do seu trabalho, da sua vida ministerial, familiar. Como que você administra tudo, né? Porque eu estava pesquisando um pouquinho assim a fundo da sua vida. Sim. Você é um cara exemplar em todas as áreas, né? Você até comentou com a gente que você leciona aula, Sim. né? Como que você faz para administrar as suas agendas? Hoje você está aqui com a gente na Baixada Santista, você mora lá no Espírito Santo. Como que faz para administrar? Eu gosto muito quando Paulo ele falou a Timóteo assim: olha, nos foi dado um espírito de poder, de amor e de moderação. A palavra moderação pode ser substituída por um espírito equilibrado, né? Então eu não tenho controle sobre todas essas variáveis, né? Então, se eu olhar para minha esposa, ela é a pessoa que muitas vezes é o meu filtro, é quem eu paro para ouvir, porque é ela que às vezes me aponta a uma área de necessidade. Então eu olho, primeiro que não existe vida secular e vida ministerial, nós não temos duas vidas, a gente tem uma vida só, né? Então nessa vida eu sou filho da luz, eu sou marido da Elinete, eu sou pai do Daniel e do Samuel, a gente serve como pastor na localidade, a gente ministra para outros irmãos, cuida de discípulos em outras cidades do Brasil. E o que a gente pondera? A gente pondera que quando está deixando a família enferma e afetando a nossa comunhão com Deus, a nossa rotina em Cristo, a gente precisa desacelerar. Então, por exemplo, nós estamos em viagem, 5 dias. Se nós não tivéssemos ninguém para apoiar lá, cuidando das nossas crianças, eu teria vindo sozinho, mas eu não ficaria 5 dias fora, eu ficaria menos dias, porque não convém ficar muitos dias longe dela. Então a gente sempre faz as coisas comunicando, conversando, organizando. A questão do trabalho, né? Eu dou aula, sou professor de química em uma escola lá no Espírito Santo, e são praticamente 40 aulas por semana, de segunda a sexta, alguns sábados, só que eu entendo que ali eu também estou servindo a Cristo, né? Ali eu também estou tendo a possibilidade de revelar um pouco da presença de Jesus, revelar o caráter de Cristo. Nós também entendemos que Deus ele não quis nos tirar do ambiente profissional para vivermos full time no ministério. Mas nós entendemos que estamos no ministério, porque ministério é serviço. Estamos servindo aquelas pessoas naquele lugar. Então a gente entende que isso é a nossa vida. Eu não tenho várias vidas cuidando das várias áreas. Eu tenho uma vida e vou passeando pelas áreas. E aí Deus vai dando graça. Ela vai, puxa para um lado, me lembra de alguma coisa, me cobra uma prioridade aqui. E isso é a nossa aliança, né? A gente tem essa aliança e ela é parte disso.
Não é o meu chamado, o meu ministério. Nós temos uma missão. E nessa missão ela é submissa, ele está comigo na mesma missão. Então não é o Felipe. É o Felipe e a Elinete. Nós somos uns juntos nisso. Às vezes eu vou só, mas estamos juntos. Muito sábio, cara esperto, né? Químico. Agora, para você, como que é ser esposa de um químico, de um pastor, ministro de louvor, pai? Como que é lidar com toda essa situação? Às vezes ele viaja, quando ele está em casa, como que funciona para você, assim, como esposa, a mulher que realmente implanta o reino de Deus ali em casa? Como a gente entende, assim, que a nossa vida é uma, eu não consigo repartir, sei lá, eu sou esposa de um professor, de um ministro, sou esposa do Felipe. Né? E, assim, às vezes a gente ora, a gente busca muitas vezes a respeito de qual direção tomar, que há momentos você vê várias portas abertas, né? Você fica assim, qual eu vou entrar? Deus não vai ficar enfurecido comigo se eu entrar em uma ou duas, ou terceira, né? Então a gente ora e pede muita direção de Deus sobre para onde caminhar, né? Então acho que o que tem feito a gente crescer nesse tempo juntos é a gente orar junto e buscar de Deus qual direção vamos tomar agora. Então no início a gente na verdade acertou muito errando, né? A gente cometeu vários erros. Então, mas o nosso coração sempre foi buscar a presença de Deus, buscar a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para isso? Senhor, quais são os sinais que o Senhor está nos dando agora? Para onde a gente vai agora? Então, a partir do momento que a gente começou a errar, e tudo dá errado, e a gente fica desesperado, a gente começou a errar. Então, tem um caminho certo. Então, vamos orar e buscar o caminho certo. Aí Deus foi dando graça e nos mostrando, nos ensinando como ouvi-lo, porque às vezes Ele está falando e a gente não sabe ouvir. Né? Então, Deus foi nos ensinando isso passo a passo. E ainda tem ensinado, né? Então, não digo que nós somos um casal perfeito, quando você pensa, você tem uma vida excelente. Na verdade, a gente tem buscado isso. Mas ainda falta muito para chegar a isso. Né? Mas eu sou esposa do Felipe. Eu não sou esposa do professor Felipe, nem do pastor Felipe, eu sou esposa do Felipe Barros. Ótimo. E é isso aí, o nosso primeiro bloco vai ficando por aqui. Já já a gente vai voltar com ele vai estar falando um pouquinho dos projetos. Fiquei sabendo que tem um CD vindo por aí, né? E a gente quer saber um pouquinho desse CD. Se você quiser também contatar para que ele venha na sua igreja, você vai deixar o contato para a gente depois? Vamos deixar assim. A gente já volta, sai daí. Carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You sent a son from heaven to earth to live us all to eternally hell. I searched for truth, and all I found is you. My God, I'll only ever give my all. But Jesus, will never find your name, will never be ashamed of you. Se você tem um chamado de Deus e quer se aperfeiçoar em conhecimento da palavra, conheça a FATA, uma escola interdenominacional, ampla e moderna e de cara nova. Bacharel e básico em teologia e curso por correspondência. Qual deles você quer? Informações no site ou pelo 3227-8970. Unidades em toda a Baixada Santista. FATA, Faculdade Teológica Alfa, formando obreiros em todo o Brasil. Navegue agora no mais novo portal Gospel Mix, com vídeos, chat, fotos de bastidores e eventos com muitos prêmios. Acesse www.programagospelmix.com.br e divirta-se! Chegou a grande oportunidade de aprender a tocar violão com o professor Cláudio Moura, da Banda Bálsamo, por um preço popular, no Espaço Musical Vida Nova. Você aprende com método prático e rápido, por R$ 80. É isso mesmo,
Compre seu violão e venha estudar conosco. Toda terça-feira na Igreja Vida Nova. Informações 991398478. Falar com Andréia. Espaço Musical Vida Nova. Despertando o músico que há dentro de você. E agora a gente volta para o segundo bloco e a gente quer saber de você, Pastor Felipe. Eu vou chamar de Felipe. Amém. Ela já, né? Eu não sou esposo do Kim, professor, esposo do Felipe. Então sou amigo aqui do Felipe, tá bom? E conta um pouco pra gente desse projeto, né? Eu fui um pouquinho ousado, né? Eu já escutei uma canção do novo CD, que eu tava falando pra ela, que canção linda, que fala a respeito de Jesus. E, meu, aquilo impactou meu coração. Depois a gente recomenda você para você escutar também. Mas como que surgiu esse projeto? Como que vai ser o lançamento desse projeto? Passa tudo de primeira mão pra gente. Então, quando eu era um pouco mais novo, a gente tinha alguns objetivos, né? E um deles era gravar um disco e tal. Mas nós passamos por um outro processo. O Espírito Santo ele trabalhou com a gente em mostrar para a gente que o CD ele não é o fim da linha, ele não é a concretização de um som. Deus ele quer plantar uma mensagem no coração da gente. E o disco ele é apenas uma ferramenta, é um recurso para que ele possa nos ajudar a ter maior abrangência em cima da mensagem, né? Então, o que nós temos nos proposto? Alguns anos atrás, eu estava meditando em João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, quando Jesus está falando sobre eu sou a videira e meu pai é o agricultor. E aí, quando eu comecei a ler aquele texto, eu fui pesquisar sobre o princípio do enxerto, que nós como galhos somos enxertados em Jesus. E o galho, para poder produzir fruto, ele tem que permanecer enxertado. E aí eu olhando assim para a realidade da igreja, de irmãos em Cristo, né, de companheiros de ministério de outros lugares, cidades, eu tenho notado assim que o maior desafio é nós permanecermos em Jesus. Então o título, inclusive, do disco é Permanecendo Nele, que é baseado em João 15. Então as canções, elas falam sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o amor de Deus e a filiação por meio de Jesus. Então o objetivo desse disco é levar uma palavra, não são canções muitas inéditas, não são novas, algumas são inclusive versões, mas elas apontam para essa direção. O nosso objetivo é alcançar pessoas que, quando ouvirem esse disco, elas vão ter uma mensagem: olha, eu preciso permanecer em Deus, eu preciso permanecer nele, eu preciso ouvir acerca de quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito, e sobre esse espírito de filiação, o espírito de adoção de filhos. Esse tem sido o nosso coração. Tem algum e-mail, algum contato que a pessoa consiga falar, eu quero esse CD, eu preciso comprar, a gente vai compartilhar alguma canção aí com você. E onde que ela consegue o seu contato? A gente tem uma fanpage, né? Felipe Barros, aí você vai localizar lá na fanpage, e nós estamos terminando o nosso site, que é www.felipebarros.org, e ali a gente vai terminando, o disco estando pronto, já vai estar disponível no site para a gente estar dispondo para os irmãos que quiserem fazer a aquisição, não apenas o CD de canções, mas a gente tem algumas mensagens que a gente está colocando em áudio, né, para irmãos que queiram ouvir também alguma palavra, a gente vai estar disponibilizando isso. E dentro dessa área da música, a gente sabe que vocês têm se aliançado a algumas pessoas, né, de onde vocês são, da localidade onde vocês estão. E o que você pode falar para a gente, em frente a alguns projetos que vocês já realizam, que vocês vão realizar? Então, lá em Vitória tem sido um lugar precioso, uma cidade assim, que tem sido para nós uma base maravilhosa. Nós temos alguns relacionamentos ali com outros líderes que são irmãos mesmo, né? Porque geralmente quando a gente começa a se relacionar com outro líder de adoração, outro pastor local e tal, cada um tem as agendas muito cheias, né? E a gente às vezes tem dificuldade para se encontrar, mas temos alguns irmãos com relacionamentos muito firmes, né? Tem o Daniel Lucas, Daniel Sartori, Romulo Racanelli, que inclusive é discipulado pelo Daniel Souza aqui de São Vicente, né? E a gente tem assim buscado servir juntos à cidade, ao corpo de Cristo na cidade, né? Porque às vezes a gente viaja, vai para outra cidade, outra localidade, e para nós é uma alegria, mas nós nos alegramos muito mais quando a gente consegue se reunir, se ajuntar
e servir a igreja na nossa cidade. Né? E curioso é que o Espírito de Deus está trazendo as mesmas inclinações de coração para todos nós. Então, às vezes a gente passa uns dias sem se falar, e aí quando a gente liga ou se vê, toma um café juntos, almoça, e quando a gente começa a compartilhar, fala, rapaz, mas eu estava orando e eu vi exatamente isso da parte de Deus, e isso me faz enxergar algo, que realmente o Espírito Santo, que é, né, o nosso maior mentor, aquele que vem para ensinar as coisas que Jesus queria que a gente guardasse, e Ele está ensinando todo mundo. E nisso essas alianças têm sido para nós um encorajamento, porque quando de repente você está vivendo um tempo difícil, você tem aquele irmão do lado que vai te encorajar, não, cara, vamos junto, vamos nessa jornada juntos e tal. E a gente tem vivido servindo a Cristo de forma preciosa lá também, na nossa cidade. Glória a Deus. Esse é o pastor Felipe Barros e essa daqui é a senhorita Barros, né? E a gente gostaria de agradecer a presença de vocês, mas para fechar com chave de ouro, o senhor poderia deixar uma palavrinha para quem está em casa, para quem conheceu o seu trabalho agora através da TV, o que você tem para falar para esse cara que está em casa que precisa te ouvir? A palavra que muito tem tocado no nosso coração, Romanos 8:11, porque o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, Ele habita em vós. Você nunca esqueça, meu querido, que você tem tudo o que você precisa para cumprir a sua parcela no propósito de Deus. Você tem o maior de todos os recursos, que é a terceira pessoa da Trindade que está viva em você. Você tem o Espírito Santo. Seja cheio em nome de Jesus. É isso aí, e a gente termina por aqui, mas não sai daí que já eu estou de volta. Tchau. Levante a tua voz, ergue as suas mãos ao alto e diga: sobre a vida do pastor Felipe Barros e sua esposa, sua casa, sua família, seu ministério, seu trabalho. Esse foi o programa Gospel Mix. Pena que a gente tem que dar tchau, mas com certeza semana que vem a gente está de volta com um novo programa, com novas histórias, com tudo que acontece na Baixada Santista. E tchau, tchau. Tenho que ir.